Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 26 de novembro de 2025, horário 14 horas 28 minutos. Já está procedendo a Brasília sitiada. O Exército, a Marinha Aeronáutica, em 27 estados, já sitiaram, tomaram as providências e está acautelado o estado de Brasília, que não é mais o Distrito Federal. Está abaixo a administração da soberania da China, do Xi Jinping, que se encontra foragido da China e quer se estabelecer, ou melhor, se estabeleceu em Brasília, no Blue Troop. Então o Exército, a Marinha Aeronáutica, conjuntamente com as tropas do Comando Sul, as tropas dos Estados Unidos da América, o Ministério da Guerra, procedeu neste instante com autorização da prisão imediata da falsa identidade, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin terrorista, líder das facções do Irã, também o advogado Ramagem Alcolumbre, Hugo Mota, todos já identificados e já sendo alvos da CIA, dos snipers e também das tropas de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Brasília será invadida em poucas horas. Brasília não é o Distrito Federal, está fechado o aeroporto, ninguém entra, ninguém sai. As tropas do Exército Marinha Aeronáutica do Brasil estão em revolução armada contra o Supremo Tribunal Militar, quem preside a civil comunista, todos já acautelados para serem levados ou abatidos, porque estamos em revolução internacional. Brasília está tomada. Lula deve estabelecer a sua abdicação. Ele não é o Lula, é uma falsa identidade. Também estamos com as prisões dos que processaram a Lava Jato, o Toffoli, o Gilmar Mendes, o Fachin, o Zanin, o Hugo Mota, o Alcolumbre, todos os que estabeleceram conluio com a China de Xi Jinping, que está foragido. O líder da China não preside mais a Assembleia do Povo na China, ele ateou fogo em toda a China, é um precedente de assassinato em massa, extermínio, para submeter a população da China. Então ele se foragiu, quer se estabelecer no Distrito Federal da China, chamado Brasília. Então o Exército, a Marinha Aeronáutica já estão procedendo a tomar
o Congresso, a Câmara de Senado, a Câmara de Deputados, também o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, os seus líderes desta investida patrocinada pelo Banco Central, dealer de 56 bancos centrais do narcotráfico global, sediados em Basileia, ao qual tem acautelado todo o espólio do roubo do cofre dos Estados Unidos da América, mais de 700 trilhões de dólares. Todo este capital está confiscado em Basileia. Este dealer, banco que administra 56 bancos centrais, tem todo o capital, fundo soberano da ONU. O presidente da ONU português tem captura, prisão determinada, como também os que presidem, funcionários públicos que presidem a Assembleia Permanente da ONU. Também a Bachelet tem a prisão decretada. Todos os funcionários públicos que trabalharam financiados pelo Banco de Basileia, o PIX, o de Basileia, na Suíça, todo o capital foi confiscado. O fundo soberano das ONGs da ONU está o capital todo confiscado, como também está já a intervenção, está em guerra atômica nuclear, guerra civil, estabelecido pelo Exército Marinha Aeronáutica do Brasil. Os 27 estados se revelaram a fraude processual deste narcotraficante, conhecido como Alexandre de Moraes, com um prêmio de 8 milhões de dólares dado pelo FBI pela captura, vivo ou morto, deste que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Quem está falando é o interventor da República Federativa do Brasil, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos procedendo com todas as tropas. Imediatamente, Brasília vai ser tomada por paraquedistas americanos procedentes já por decreto. Todas as tropas estão procedendo e determinaram a Interpol e também a CIA, a DEA, o FBI, a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ele seja, porque ele é óbito. Luiz Inácio Lula da Silva morreu e quem está no lugar dele é uma falsa identidade. E todos que presidem o governo da República Federativa do Brasil serão levados ao calabouço em unidade do Exército Marinha Aeronáutica, e todos que foram sequestrados pelo Supremo Tribunal Federal da primeira turma, o procedimento fraudulento já não tem valor e temos que proceder imediatamente com a soltura imediata dos sequestrados que foram torturados e que há 6 óbitos no sangue, na mão de Alexandre de Moraes, torturador, filho de uma puta. O Brasil está em intervenção global. O planeta, a ONU, o próprio ex-presidente da ONU, o português, determinou imediatamente a captura e prisão imediata de Alexandre de Moraes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele procedeu, já que ele está disposto a cooperar com todas as operações da cleptocracia, clube de ladrões, de funcionários públicos em 196 países e na Sura Muçulmana, na Irmandade Muçulmana, que é terrorista e que pretende matar o rei da Arábia Saudita, o rei de todos os países árabes, já identificado esta União Muçulmana. Se trata de
terroristas que querem matar suas lideranças da Arábia Saudita e também operam a favor do Ayatollah Khamenei. Irã será destruído imediatamente. Estamos já processando tudo isto hoje, dia 26 de novembro de 2025. Brasília está em guerra, submetida às tropas internacionais. E o Exército e a Marinha Aeronáutica fecharam o aeroporto. Ninguém entra, ninguém sai de Brasília. Só as tropas internacionais. Já estão todos os aviões de tropas dos Estados Unidos da América. A invasão de Brasília, que não é mais Distrito Federal, é o distrito que acautela Xi Jinping foragido, que botou fogo em todos os prédios da China. Esse filho da puta lunático que está incendiando. E o Putin, ele diz que não tem nada com isso, que ele não sabe nada disso, que também todos os que estão no BRICS alegam que não estão sabendo absolutamente de nada, mas já estão com as prisões determinadas. Todos serão levados ao calabouço por pertencer ao conglomerado do Banco Suíço, que acautela 56 bancos centrais a patrocinar o extermínio da raça humana. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor. Estamos já. Brasília sitiada. Brasília está sitiada, totalmente acautelada por tropas internacionais. Estamos deslocando tropas da Argentina, do Paraguai, todos os que fazem parte do conglomeração, a detenção deste falsa identidade. Este sujeito que está aí não é o Lula. Esse sujeito não é o Luiz Inácio Lula da Silva. É o impostor. E ele vai ser levado à prisão conjuntamente com os ministros do seu governo. Todos eles. E também o André, da Polícia Federal, superintendente. Também o Lewandowski e o seu filho, todos eles acautelados, porque são traidores à pátria, que entregaram o Brasil à China, e não vamos permitir. Já estamos todos posicionados. É guerra atômica nuclear. Já os submarinos que estavam no Atlântico para querer fazer frente, opressão, a favorecer a Venezuela, o Brasil e 17 países do narcotráfico se rendeu, desistiu. E agora nós estamos procedendo imediatamente a alvejar e a determinar a prisão, ao abate das armas de letalidade a todos estes terroristas, funcionários públicos, espias, sabotadores amotinados, a proceder contra o povo brasileiro. O senhor Bolsonaro, ele tem que ser imediatamente solto. Esse marginal, Alexandre de Moraes, será preso e levado a cumprir sentença, prisão, eterna prisão, nas unidades dos Estados Unidos da América. Ele tem prisão, pena já a ser executada imediatamente, como também vários, o presidente Fachin do Supremo Tribunal Federal, como também Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin, Dino, Gilmar Mendes, no momento estamos aqui procedendo já com as tropas que estão em comunicação. O Brasil está sitiado. Atenção, atenção. Brasil se encontra em guerra atômica nuclear.
A população deve ser advertida. Você, cidadão, que se encontra em Brasília, o povo está nas ruas de Brasília, tomou Brasília, e o exército está apoiando o povo brasileiro contra estes amotinados sabotadores, funcionários públicos, que se renderam ao capital de terroristas de Basileia, lá da Suíça. Estamos todos já em revolução ao acautelamento dos partidos políticos de esquerda, dos ministros que compõem o governo, do Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo será levado à prisão ou alvejado. Agora as tropas estão já posicionadas em Brasília e os tanques estão já em Brasília. Brasília não é mais o Distrito Federal. É a soberania da China que está imperando e administrando o Brasil, tomando as terras. E não podemos permitir. Já isto ultrapassou qualquer entendimento. Já estamos procedendo de imediato e conforme determinação das forças estabelecidas. Eles assim o exigem. A divulgação do meu Pix de sobrevivência, o meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix também de sobrevivência é meu telefone celular WhatsApp 5521-99742-0789. Todos saibam, estamos interventor pela segunda vez na República Federativa do Brasil a colocar na prisão a todo funcionário público, a toda autarquia, a todo mandatário de representação de cargo que se sublevou, se amotinou e estabeleceu o seu enriquecimento ilícito. Todos eles serão levados com penas de prisão perpétua a crimes mais graves a serem executados em pelotão de fuzilamento. Já isto tudo, sentença que não cabe recurso. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Também 10 superintendentes da Polícia Federal, um do Distrito Federal, o André, e 9 estados do Nordeste. Já estamos procedendo também na selva amazônica com os 17 países do narcotráfico que operam na região amazônica. Já estamos em confronto e já estamos em combate, guerra atômica nuclear. Por favor, viralize isto. Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 26 de novembro de 2025, horário 10 horas da manhã, 19 minutos. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, a arbitragem internacional, o juiz corregedor árbitro, na investigação da cleptocracia do conglomerado de 196 países em seus planos quinquenais, com sede em Nova York, prédio da ONU. Estamos já determinando a interdição de acesso ao prédio da ONU. Estamos determinando a detenção do presidente da ONU, o português filha da puta. E estamos também estabelecendo todo o Conselho Permanente da ONU. A Assembleia Permanente, ela não está a proceder. Estamos interditando os funcionários públicos dessa instituição que ela quer legitimar a sua intenção,
mas se trata de um conglomerado financeiro que trabalha para um Banco Central de Basileia, com capital próprio estabelecido na Suíça, em Basileia. O local na Suíça é Basileia. E o banco, ele tem capital próprio que estabelece o fornecimento de capital no planeta. Lá se encontra todo o dinheiro roubado do Biden, do Obama, do Bush, do Clinton. Do Biden, ele roubou mais de 130 trilhões de dólares e está faltando a restar 84 trilhões. Então, a arbitragem internacional, pelo seu interventor, o juiz arbitral internacional Oscar Aníbal Chapano, bateu sentença e estabeleceu que o presidente português da ONU, ele se encontra arrestado, ele tem captura internacional no planeta. A Bachelet, que foi substituída por este português, também ela tem a prisão determinada. Não há representação legal da ONU no momento nos Estados Unidos da América, em Nova York, porque estamos com a ameaça de guerra decretado. O Tribunal Penal Internacional decretou guerra atômica nuclear contra funcionários públicos em todos os países do planeta, também na Sura muçulmana. Então, nós estabelecemos o acautelamento de todo o capital e já determinamos imediatamente que todo o processo jurídico no Brasil que envolve todas as pessoas que se sentiram insatisfeitas da manipulação das urnas eletrônicas e que todos os componentes do serviço de inteligência americano, 17 serviços de inteligência, fizeram delação premiada e confirmaram que houve manipulação do voto através de inserir um chip nas máquinas de votação para proceder à fraude de votação ao Lula. O Lula, ele morreu, ele é óbito, ele está sendo procurado em todo o planeta. A falsa identidade que ocupa a presidência da República do Brasil já está comprometido. E determinamos imediatamente que a ONU está querendo estabelecer algum tipo de acerto, já determinou a prisão imediata de Alexandre de Moraes, também a prisão imediata do presidente Fachin, de todos os que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, está anulado o processo e as detenções dos generais que se encontram neste momento presos em unidades de tortura. Então, nós estamos determinando imediatamente agora, neste instante, hoje, dia 26 de novembro de 2025, quarta-feira, 10 horas e 24 minutos, que imediatamente seja solto o senhor Bolsonaro, todo o seu staff de governo, que este falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que o pariu, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, ex-presidentes do Brasil, também todos formatados através deste conglomerado que quis estabelecer e exterminar a população do planeta com veneno, tudo projetado na ONU. A ONU, ela não tem mais serventia, está interditada. Eu, o árbitro, o interventor do Tribunal Penal Internacional, identificamos que partiu deste prédio localizado nos Estados Unidos, em Nova York, o procedimento de envenenamento global. Eles são os que projetaram
tudo isto, e eles planejaram os planos quinquenais para se estabelecer e roubar o planeta. Então, o presidente da ONU, o português, ele está detido. Pode ser levado ao pelotão de fuzilamento ou pode ser executado, onde encontrado. A mesma coisa que a Bachelet. A Bachelet, ela foi substituída por este português e ela agora quer retornar à presidência da ONU, não tem como retornar. O Banco Central, de 56 bancos, que ele conglomera toda esta trama de tráfico internacional de drogas, contrabando, ele está já interditado, todos os seus bens acautelados, tudo confiscado pelo interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, que carece de isonomia, ele pode atuar em todas as áreas. O cargo, ele faz o relatório é especificado e se tomam as 60 agências no planeta, são 60 agências, que fornecem informações para todos os serviços secretos de 196 países, que eles têm o seu conglomerado de repressão, de agência de inteligência, do que for, a eles terem essas informações. Então nós estamos na execução de todo este procedimento. Imediatamente estamos estabelecendo, se assim o senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, o senhor Bolsonaro, quiser, e conjuntamente com todo o staff dos seus ministros generais em chefe que ocuparam a administração, que o Brasil ficou superavitário, não houve roubo, não houve nenhum tipo de mazela, para assumir em mandato trampão e permanecer na administração do Brasil durante 15 anos. 15 anos. Do contrário, nós vamos proceder a executar, começar a dar tiro pela CIA, não é? E pelo Mossad, e todos os países que têm liderança de 60 agências, a imediata execução destes terroristas filhos de uma puta. Estamos entendidos? Estou sendo claro. Então, vocês têm poucos minutos para soltar o senhor Bolsonaro, soltar todos os que foram torturados por este malfeitor Alexandre de Moraes, que se ele não proceder conforme determinação do interventor, que é o grau de recurso, o Tribunal Penal Internacional, eu sou o interventor, no Brasil e em todo o Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional do Brooklyn, no Supremo Tribunal Mundial, estou dizendo a vocês, se assim não proceder, nós vamos entrar com a força de guerra, porque estamos em decreto já determinado, guerra atômica nuclear. O Putin sabe muito bem que com a gente não se brinca, ele já está fazendo as pazes, mas assim mesmo ele tem que retirar os submarinos nucleares e toda a sua tropa. A mesma coisa que a China. O Xi Jinping, ele está foragido. Ele quer se estabelecer em Brasília, no estado de Brasília, não é mais Distrito Federal. Ele quer se estabelecer no Hotel Blue Tree, lá onde é a residência do presidente da República do Brasil, que já não é mais Distrito Federal. Então Xi Jinping já está preso. Ele já pediram a captura dele, onde ele for encontrado, e levado para a Assembleia do Povo, lá na China. O pedido foi aceito, o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, está observando o comportamento. O encarregado das negociações é o gestor administrativo eleito nos Estados Unidos da América. Nós respondemos a ele que temos que proceder com a captura
porque o decreto determinou guerra contra funcionários públicos, amotinados, espias e sabotadores em 196 países, e encontramos o Partido Democrata, todos eles subversivos, todos eles terroristas, a querer determinar sabotagem, espionagem, motim. Então todos os encarregados do primeiro, segundo e terceiro escalão que procederem dessa forma vão ser presos imediatamente pelas autoridades dos Estados Unidos da América, lá nos Estados Unidos da América, agora, neste momento. A mesma coisa aqui no Brasil. Então nós já estamos com as tropas de SEALs, as tropas de funcionários da CIA e também de 60 agências de inteligência, com os snipers, a proceder a alvejar todos os terroristas que se encontram no primeiro, segundo, terceiro escalão de poder de administração destes 196 países. Quem não atender às determinações do interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, vai ser abatido, ou seja, morte sumária. Entenderam? Estou sendo claro? Aqui não tem ninguém brincando. Entenderam, meu amigo? Então, nós estamos procedendo agora, vocês têm poucos segundos. Vocês têm que soltar imediatamente o senhor Bolsonaro, que ele se encontra sequestrado na Polícia Federal. A tornozeleira tinha, né? A tornozeleira tinha escuta e câmera. Eles filmaram a intimidade do senhor Bolsonaro quando ia ao banheiro, quando tinha relações com sua mulher, e também gravações com todas as pessoas que tinham autorização para se encontrar com Bolsonaro. E como foi dito de que a eletrônica, esse aparelho eletrônico começou a fazer um barulho ensurdecedor, um barulho de apito, pi, 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 ele quis se livrar desse barulho ensurdecedor sem danificar a pulseira de acautelamento. Ele procedeu com uma solda, um instrumento de proceder a soldar, fazendo furos para ver onde é que estava o dispositivo que fazia esse barulho ensurdecedor que estava atingindo o psique do senhor Messias Bolsonaro. Então, tudo isto comprovado, tudo isto com provas irrefutáveis, nós temos a prisão imediata ou o desfecho letal do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Toffoli, da Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes e da puta que o pariu destes terroristas colocados pela falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é óbito. Este filho de uma puta, ele vai ser executado onde encontrado, se ele não se entregar. O Maduro também vai ser executado. Ou, se eles não se entregarem, também o Pepe, a Sheinbaum e 17 filhos da puta que estão nos estados que compõem a América do Sul, América Central e Caribe. Nós estamos no Golfo da América, com todos os procedimentos de submarino, e já estamos procedendo com toda a área do Oriente, através dos falsos membros que se dizem muçulmanos, e que eles são simplesmente terroristas, e vamos abatê-los, não vai sobrar nenhum. Então nós temos a Irmandade Muçulmana, grupo terrorista, já também como consagrado grupo terrorista a ser abatido mundialmente. Estamos entendidos? Isto é já fato, ato e circunstância. Não tem aqui, estamos todos juntos, toda a membresia da Sura muçulmana, todo mundo está de acordo, e isto acaba hoje, que já acabou,
com o Putin, com esse da Ucrânia, com esse filho da puta da França, da Alemanha, do Portugal, de todos os países filhos da puta que foram descobertos. Dinheiro para ele não vai ter, os dinheiros dele tá tudo confiscado, todo mundo tá fazendo delação, cantando, que nem periquito, todo mundo tá falando porque nós já chegamos ao desfecho. Eu estou observando, eu sou o que sou. Juiz corregedor arbitral internacional na investigação de 196 países da cleptocracia do clube de ladrões, ONU, que não existe mais. Não tem mais acesso à ONU. A ONU está fechada. Nós vamos fechar a ONU. Este português filha da puta determinou a prisão do Alexandre de Moraes, mas até agora eu não estou vendo o resultado, eu não posso esperar e sentença dada não cabe recurso. Então nós vamos proceder imediatamente. Eu quero ver agora, o senhor Bolsonaro sendo conduzido fora das dependências da Polícia Federal, escoltado com as tropas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, à sua proteção, conjuntamente com os generais do seu governo. Se assim não for, nós vamos proceder o abate do Planalto, o abate do Supremo Tribunal Federal, o abate da Câmara de Deputados, vamos fechar a Câmara de Deputados e vamos estabelecer o Exército, a Marinha e a Aeronáutica do Brasil há 15 anos de administração. Vocês escolhem, tem poucos segundos, aqui eu não quero saber, vão pra puta aqui o pariu, tô muito cansado, já me desgastei muito, muitos brasileiros pegaram das suas economias 10, 20 reais para fazer a minha sobrevivência, porque eu não recebo dinheiro, pagamento de ninguém, somente das doações do povo brasileiro. Então eu, cada vez que faço live, tenho que, conforme determinação, dizer meu Pix. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix é o meu telefone WhatsApp, telefone brasileiro. Região Brasil 55 21 99 742 0789. Então eu estou dizendo a vocês, acabou esta merda, acabou tudo, não quero saber, eu já mandei, quando chega aqui para fazer o relatório, é porque já está tudo procedendo, entenderam? E quem está tendo que receber todo o patrimônio do banco que se encontra na localidade de Basileia, na Suíça, tem que transferir todo esse capital acautelado nesse banco, que ele disse que era um país soberano, mas ele sabe que o único que pode entrar lá e botar todos eles no pelotão de fuzilamento é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Tchapano, porque ele carece de isonomia, e eles sabem disso, e isso já foi feito. Então eles têm que pegar todo o capital de fundo soberano, do dinheiro que tiver de qualquer um e ser transferido para a administração do senhor Trump, para o reset, que vai modificar a moeda. A moeda volta a ter lastro ouro e ela não tem ainda nomenclatura. Vocês dizem que não gostam do nome dólar? Tudo bem, eles vão colocar outro nome lá. Se quiser botar meu nome, Oscar, ou botar Oscaralho, entendeu? Oscaralho, o pica. Aí eu vou aceitar, muito obrigado. 1 Oscaralho, 2 Oscaralho, 3 Oscaralho, 4 Oscaralho, tudo com lastro ouro. Entenderam? Tô sendo claro? Vai encarar, vai querer trocar? Hein? Vai querer ir lá para o teu amigo Bafoné? Porque o recado é dele. Se eu tô aqui falando, é porque Bafoné mandou. Entenderam, seus filha da puta? Estão entendendo? Hein? Vai peitar, filha da puta? Hein? Já tentaram. Todos morreram. Vai querer continuar peitando?
Então, antes que eu me esqueça, vocês terroristas, comunistas, partidos políticos da puta que o pariu, que eu não vou defender mais vocês. Porque eu digo, porra, coitado, ele pode chegar e dizer que se arrepende, o senhor perdoa. Aí o Bafônia falou, se ele se arrepender e ele não fez trato comigo, aí é com o Todo-Poderoso, ele vai ser salvo. Agora, se ele fez trato comigo, essa alma me pertence. E eu não vou abrir mão desse filho da puta para que seja meu escravo a me servir no meu reino das sombras. Entendeu, meu amigo? Estamos entendidos? Porque é menos um que vai estar na eternidade. Eles querem tirar todos os que têm a imortalidade, a eternidade dada pelo Todo-Poderoso. E você tem o livre-arbítrio de proceder conforme as determinações de proceder fazendo o bem. Se você fizer o mal, se você for para a área do Bafônia, o Bafônia vai pegar você, vai tirar tudo o que você quer, mas em compensação você perdeu a tua imortalidade. Entenderam? Estou sendo claro? Ótimo. Por favor, viralize isto. Agora, soltar o Bolsonaro. Acabou o processo no Supremo Tribunal Federal. Quem vai assumir vai ser o senhor André, ministro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Também o senhor Fux, também, que ele é juiz togado, ele é o conhecedor das leis, conjuntamente também com o senhor André Mendonça, conjuntamente com o outro que estamos aí vendo quem ele é, entendeu? Então eles três, como fizemos com a Argentina, vamos deixar 3 ministros da Suprema Corte e o restante todo mundo sentenciado ao pelotão de fuzilamento por conspiração, entregar o Brasil à China, já que o Distrito Federal de Brasília não existe mais. Agora é o Estado de Brasília que está com a tutela e curatela da China. A China se estabeleceu com o seu governo no Hotel Blue Tree. E o Xi Jinping está foragido. Nós estamos caçando esse chinês filha da puta. A mesma coisa vai acontecer com o Putin. Mas o Putin está agindo que ele não vai querer mais guerra, mas ele colocou os seus mercenários que eles dizem que vão brigar pelos territórios da Venezuela, que eles vão querer operacionalizar na América do Sul. Então, meu filho, não tem acordo. Ou você, Putin, manda nos teus subordinados, ou você e os teus subordinados vão ser eliminados. Entendeu? Estou sendo claro? Então viraliza isto o máximo possível. E eu agradeço ao povo que me ajuda. E por favor, se puderem me ajudar, eu agradeço porque eu tenho contas a pagar. Muito obrigado. Não tenham medo, aqui não tem ninguém brincando. Vocês sabem que eu estou aqui há vários e vários anos. Quem trabalha comigo sabe que eu não minto, porque mentira tem pena curta, e quem se mete comigo não sobrevive. Comigo não, com cargo. Tá bom? Um abraço. Fala pessoal, notícia de última hora para você. Gilmar Mendes sofre um surto, é internado às pressas após verdade avassaladora que ele não quis acreditar, e essa verdade bateu às portas do gabinete do ministro Gilmar Mendes. E sim, meus amigos, colapso total na vida de um dos ministros mais antagônicos que eu já observei na Suprema Corte Brasileira. Ele é inacreditavelmente controverso. A capital do Brasil amanheceu completamente chocada, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quase, meu amigo, quase que teve que ser internado às pressas na madrugada de hoje, após sofrer um colapso nervoso que chocou até os mais céticos. Eu estou dizendo para você que fontes próximas aos poderosos da toga revelam que o magistrado, conhecido por suas decisões polêmicas, língua afiada, não resistiu à pressão de uma notícia avassaladora. Ou seja,
ele, segundo ele, olha aonde vai o devaneio de um ministro da toga deste país. Segundo o ministro Gilmar Mendes, há uma conspiração. Há uma conspiração nesse país, inclusive trabalhando para poder preservar os mentores do golpe do dia 8 de janeiro. Pergunta que eu faço para o Gilmar Mendes. Se houve golpe no dia 8 de janeiro, assim como o Bolsonaro muito bem disse, por que o senhor não mandou prender o G. Dias, que abriu as portas do Palácio do Planalto, que abriu as portas do Supremo Tribunal Federal, que deu água para os golpistas? É ou não é? Por que o senhor ainda não prendeu o Lula? Por que o senhor ainda não prendeu o Flávio Dino, que era ministro da Justiça desse governo até então, na época? Por que é que o senhor não prendeu integrantes do governo federal que foram avisados do golpe? Hein, senhor Gilmar Mendes? Segundo informações exclusivas obtidas por jornalistas da revista Oeste, preste muito bem atenção, o gatilho para o mal-estar de Gilmar Mendes foi a escalada de críticas ferozes ao Supremo Tribunal Federal, vinda de políticos, comentaristas de direita, que não têm poupado críticas ao tribunal após recentes declarações contra o projeto da anistia envolvendo o dia 8 de janeiro. Ou seja, o Gilmar Mendes está passando mal, o Gilmar Mendes está a ponto de ser internado, o Gilmar Mendes sabe-se lá se já não está tomando soro uma hora dessa. Sabe por quê? Porque um projeto de lei que é político, que demanda do povo, que emana do povo no Congresso Nacional, está incomodando um juiz que não recebe voto de ninguém, que nunca pediu voto para ninguém. Ah, mas ele está incomodado. E por que é que o senhor Gilmar Mendes está incomodado? A pergunta é, por que é que o senhor está passando mal, Gilmar Mendes? O que é que o senhor tem medo? O que é que vocês escondem atrás dessa resistência contra o PL da anistia? Ou seja, em entrevista ao Globo, só fala com a Globo também, né? Gilmar Mendes disparou. Ah, porque esse projeto só tem impulso para beneficiar os mentores da trama golpista. Por que o senhor não coloca o G. Dias no bojo? Repito, por que o senhor não coloca o antigo ministro da Justiça, hoje atual ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser investigado de maneira retroativa? Porque vocês fazem isso. Quando vocês querem complicar a vida de alguém, vocês investigam 30 anos para trás da vida da pessoa até encontrar alguma coisa. Por que vocês não colocam o colega de vocês aí, o Flávio Dino, o comunista Flávio Dino, que sabia de tudo e não fez nada? O Lula, que sabia de tudo e não fez nada? Repito, o G. Dias, o GSI de vocês que sabia de tudo e não fez nada? Não é? O diretor da Polícia Federal de vocês. É ou não é? É impressionante, porque eles acham que isso é uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, Gilmar Mendes. Não existe guerra contra o Supremo Tribunal Federal, coisíssima nenhuma. Aliás, não existe guerra nenhuma. Existe uma resistência contra um mecanismo que hoje trabalha de maneira feroz para poder tirar a liberdade do povo brasileiro. É isso que está acontecendo. O clima em Brasília, entre comentaristas de direita, como Rodrigo Constantino, não perderam tempo, foi pro X, meteu o bambu. Diz, Gilmar Mendes desmaiou porque não aguenta a pressão de um Brasil que acordou. O Supremo acha que pode mandar no Brasil, mas o povo não é bobo. E chegou a hora da verdade. Acabou. Enquanto isso, a revista Oeste, que publicou hoje uma matéria reforçando a narrativa de que o projeto da anistia, criticado por Gilmar Mendes,
é apenas uma tentativa de reparar injustiças contra patriotas que lutaram pela liberdade. Eu repito, julgue caso a caso. O caso da cabeleireira Débora, que fez uma pichação. Esse é o crime dela, é uma contravenção penal. Ela pichou uma estátua pública, multa a senhora Débora, né? Condena ela a pagar cesta básica e tá tudo certo. 12 anos de cadeia por causa de um batom na estátua dos senhores? Ah, vamos criar vergonha na cara, gente. Eu não sei por que tá passando mal. Não sei por quê. E é fácil também ficar passando mal para cair em hospital de ponta, né? Para ser atendido por médicos de ponta, por plano particular pago pelos outros, né? Porque o povo nesse país que nem passar mal quer, por quê? Porque não tem médico especialista, não tem remédio, não tem vaga no hospital. É uma desgraça. Não é fácil ficar passando mal aí. Ai, porque eu fui contrariado. Arrumar uma enxada. Eu vou botar uma enxada aqui no cenário aqui desse canal. Logo, vou arrumar uma enxada e vou deixar aqui, tá? Para oferecer uma enxada para vocês quando vier com essa conversa fiada pro meu lado. Deixa o seu comentário, querido. Ele é muito importante para nós, tá? Comenta, compartilha, manda no grupo de WhatsApp daquele petista chato, amigo seu, parente seu. Toda família tem um petista, né? Tem um que fez o L, né? Os da minha, eu tô evitando até a convivência. Porque não é possível um tipo de pessoa que votou numa cambada dessa querer ser meu amigo. Comer do churrasco que eu pago e não é picanha recebida do governo, não. Ó, não vai nós, ó, trabalhar para ver, não. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você. Shalom. The Marines here today are cut from the same cloth as those who seized Tarawa, withstood the cold of Korea, and fought through the streets of Iraq and the mountains of Afghanistan. And the next fight is coming. Trust me, it's coming. Across battlefields, our character has never wavered. Just as the nature of war, the clash of wills, the test of fortitude, the demand for discipline remains the same. To our Marines here today and around the world, I could not be more proud of you. The Marines here today are cut from the same cloth as those who seized Tarawa, withstood the cold of Korea, and fought through the streets of Iraq and the mountains of Afghanistan. And the next fight is coming. Trust me, it's coming. Across battlefields, our character has never wavered. Just as the nature of war, the clash of wills, the test of fortitude, the demand for discipline remains the same. To our Marines here today and around the world, I could not be more proud of you. The Marines here today are cut from the same cloth as those who seized Tarawa, withstood the cold of Korea, and fought through the streets of Iraq and the mountains of Afghanistan. And the next fight is coming. Trust me, it's coming. Across battlefields, our character has never wavered. Just as the nature of war, the clash of wills, the test of fortitude, the demand for discipline remains the same. To our Marines here today and around the world, I could not be more proud of you. A esposa do ditador de toga, que comanda um dos escritórios de advocacia mais bem-sucedidos do país, não construiu carreira, construiu um sobrenome. Viviane Barsi transformou o casamento em trampolim para o topo, sem concurso, sem sabatina, sem voto, apenas com um crachá de esposa de Alexandre de Moraes. No início dos anos 2000, largou a carreira de publicitária para cursar Direito na Unip, universidade conhecida por ter vestibulares que não reprova ninguém e por um curso de Direito sem tradição alguma,
bem diferente da São Francisco, da PUC ou do Mackenzie, onde normalmente se formam juristas de peso. Mesmo assim, de uma publicitária de classe média saltou para a advogada de tribunais superiores com um escritório cercado de clientes bilionários e processos que, por coincidência, acabam sempre desembocando direto no STF. A mesma corte onde o marido não só atua, mas reina como soberano absoluto. Hoje, enquanto Alexandre de Moraes vocifera contra os Estados Unidos em nome da soberania e da independência do judiciário, o que emerge é a denúncia gritante, o desaparecimento da fronteira que separa o cargo de ministro da mais alta corte do país dos negócios da família. Tudo indica que o STF, em vez de templo da justiça, virou o balcão bilionário de interesses domésticos. Um dos processos milionários que tramitam no STF e que passaram pelas mãos de Viviane Barsi envolve a Renasa Empreendimentos, cujo valor inicial de 18 milhões de reais saltou para mais de 190 milhões de reais e hoje está sob a caneta do ministro Nunes Marques. E não é um caso isolado. Viviane já atuou em mais de 30 ações na Suprema Corte. O conflito de interesse é tão óbvio que chega a ser um insulto à inteligência. Em qualquer democracia séria, isso seria crise nacional e afastamento imediato. No entanto, no Brasil virou norma institucional. Precisou que outro país intervisse. A Casa Branca listou Viviane Barsi na Lei Magnitsky, bloqueou seus bens e carimbou seu escritório como rede de apoio financeiro ao ministro violador de direitos humanos. Por sua vez, Moraes saiu em defesa da esposa. O STF emitiu nota de repúdio e a imprensa correu para blindar o escândalo. A esposa do ditador de toga, que comanda um dos escritórios de advocacia mais bem-sucedidos do país, não construiu carreira, construiu um sobrenome. Viviane Barsi transformou o casamento em trampolim para o topo, sem concurso, sem sabatina, sem voto, apenas com um crachá de esposa de Alexandre de Moraes. No início dos anos 2000, largou a carreira de publicitária para cursar Direito na Unip, universidade conhecida por ter vestibulares que não reprova ninguém, e por um curso de Direito sem tradição alguma, bem diferente da São Francisco, da PUC ou do Mackenzie, onde normalmente se formam juristas de peso. Mesmo assim, de uma publicitária de classe média saltou para a advogada de tribunais superiores com um escritório cercado de clientes bilionários e processos que, por coincidência, acabam sempre desembocando direto no STF. A mesma corte onde o marido não só atua, mas reina como soberano absoluto. Hoje, enquanto Alexandre de Moraes vocifera contra os Estados Unidos em nome da soberania e da independência do judiciário, o que emerge é a denúncia gritante, o desaparecimento da fronteira que separa o cargo de ministro da mais alta corte do país dos negócios da família. Tudo indica que o STF, em vez de templo da justiça, virou o balcão bilionário de interesses domésticos. Um dos processos milionários que tramitam no STF e que passaram pelas mãos de Viviane Barsi envolve a Renasa Empreendimentos, cujo valor inicial de 18 milhões de reais saltou para mais de 190 milhões de reais e hoje está sob a caneta do ministro Nunes Marques. E não é um caso isolado. Viviane já atuou em mais de 30 ações na Suprema Corte. O conflito de interesse é tão óbvio que chega a ser um insulto à inteligência. Em qualquer democracia séria, isso seria crise nacional e afastamento imediato. No entanto, no Brasil virou norma institucional. Precisou que outro país intervisse. A Casa Branca listou Viviane Barsi na Lei Magnitsky, bloqueou seus bens e carimbou seu escritório como rede de apoio financeiro ao ministro violador de direitos humanos. Por sua vez, Moraes saiu em defesa da esposa. O STF emitiu nota de repúdio e a imprensa correu para blindar o escândalo. Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Liberdade já! Liberdade já! Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Não vamos recuar!
Tchau.